Amém. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 23. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda ou parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, Deus querido, invocamos o Teu nome nesse instante para que, através desta palavra, Tu venha falar conosco. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos instrua mais uma vez, nos dando e nos revelando mais uma vez uma porção da Tua palavra, que nós sabemos que é o que nos ajuda, Senhor, a permanecermos de pé, permanecermos firmes, e é o que nos sustenta, porque a Tua igreja só está firme, só está consolidada na sua confissão, porque a Tua palavra é a que tem mantido, confirmado, lavado, santificado, purificado. Que Tu nos ajude na compreensão do que for tratado aqui hoje, Senhor. Damos liberdade ao Teu Santo Espírito para que Tu fale conosco, confiantes de que Tu fará isso. Nós Te damos graças no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido e me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Nós sempre temos lembrado aos irmãos acerca do que as Escrituras dizem sobre a importância de nós termos uma fé que nos ajude a compreender as Escrituras, a nos posicionar pelas Escrituras. E já ministramos em algumas ocasiões sobre pelo menos os dois tipos de fé que existem, que é aquela fé natural, que é nossa, que é do homem, mas também há aquela outra fé que não é nossa e não vem de nós, que é uma fé então divina, que é aquela fé revelada, que é a fé dom de Deus. O apóstolo Paulo falava de 4 dons, que eu chamava de dons salvíficos. Digo chamava porque desde o meu tempo de denominação eu sempre mencionava isso. Quais são os 4 dons salvíficos? É o dom da fé, o dom da justiça, o dom da vida eterna e o dom do Espírito Santo. É um kit, se você quiser chamar assim, kit da salvação. Esses 4 dons têm que estar juntos. Na verdade, não há como você separar. Não há como você ter o dom da fé sem ter o dom da justiça ou o dom do Espírito Santo. Se você tem um desses, você tem que ter todos os outros 3. Você não pode separá-los. Amém? Quem sabe um dia a gente pode tratar um pouco sobre isso. Amém? Mas são pelo menos 2 tipos de fé que nós temos. E a fé, aquela natural, a mental, que o Mambrano também chamava de natural, intelectual, esta é a fé que praticamente todo aquele que se diz cristão tem. Na verdade, até um incrédulo tem esse tipo de fé. Porque o Mambrano diz que são 3 tipos de crentes, não são? É o crente manufaturado e o incrédulo. Mas é um crente, é incrédulo, mas crê. Mas qual é o tipo de fé que ele tem ao ponto de ser ainda assim um incrédulo? É a fé mental. Então, eu quero ler algo aqui, nós vamos ler algumas coisas hoje, voltadas sobre isso e outras questões que nós vamos apontar. Lá na mensagem Nombrando Nomes Blasfemos, ele disse aqui para nós: a maior parte da nossa fé é fé mental. Todos praticamente têm que ter essa fé. Na verdade, você tem que ter, não há nenhum problema com ela, é necessária. Na verdade, começa por ela. Todos nós temos que ter uma fé de alguma forma, e essa fé mental, essa fé natural é imprescindível para que você avance. O problema é quando você só fica nisto.
só nessa fé mental. Então, ele vai falar aqui, como é que vem essa fé mental? Pelo ouvir a palavra, traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Um conhecimento mental. Mas se isto vier de cima, irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Amém. Ela não reconhece um grupo, não reconhece um ministro, não reconhece um homem, ela reconhece a palavra. Amém. O que eu quero dizer com isso? O que o Mamãe aqui está dizendo? Quando você tem essa fé divina, essa fé que é a fé revelada, você está focado apenas na palavra. Você vai ter que ouvir o ministro, você vai ter que ouvir a mim, mas você não está focado em mim. Você está me ouvindo, mas ao mesmo tempo você está fazendo um escrutínio, porque o teu foco não está em mim, está na palavra. A tua fé está na palavra. Então, se você estiver focado na palavra, se eu falar alguma coisa errada, você vai saber, porque o teu foco está na palavra. Mas se você estiver focado no homem, em mim, eu posso falar um monte de tolice e você vai aceitar, vai dar glória a Deus, vai aplaudir. E você sabe, assim que o povo da mensagem está andando de fora. Por que eles recebem todo tipo de tolice que se fala nos púlpitos? Porque eles não estão olhando para a palavra, estão olhando para o homem. Eles até podem questionar, mas aí eles param e pensam, fazem um arrasamento. Não, mas vamos lá, quem é que está falando? É o fulano de tal. Então, se é o fulano de tal que está falando, então tem que estar certo. Por que isso? Porque eles não estão focados na palavra, eles estão focados no homem, ou no grupo, ou no sistema. Mas a verdadeira fé faz você se focar na palavra. Amém. Entende o que a Urbana está dizendo aqui? Amém. Vamos prosseguir. Então, não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra ainda é Deus. Amém. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se então uma revelação espiritual. Agora o Lombana está dizendo daquela fé que vem de Deus, ungindo, você pode dizer assim, ungindo, aquele entendimento que você recebeu e que estava correto, aquela fé intelectual, mental. E sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então, sobre isto, uma revelação espiritual. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa. Amém. Então, uma fé mental pode até proporcionar a você uma certa medida de conforto, de satisfação, de segurança, mas isso não vai fazer você progredir. De maneira alguma você vai progredir, avançar apenas com esse tipo de fé. Mas você pode mesmo assim se sentir contente, satisfeito, cômodo, satisfatório, E agora, isso é muito perigoso, porque certamente você em algum momento vai se sentir ameaçado ou mesmo incomodado com a ideia de que você não esteja aí atuando como o tipo certo de filho que Deus gostaria que você fosse. Então, Lombana disse, por exemplo, que um dos maiores erros da doutrina calvinista foi de esclarecer aos irmãos, aos crentes, de que a salvação é eterna e que o crente não perde a salvação. Isso foi muito bom, é bom você entender isso, salvação, se você é um eleito, você não perde a salvação. Mas houve um problema nisto, porque Lombana disse que muitos botaram tanto confiança nisso, que eles não quiseram mais nada, nunca tiveram desejo, anseio de buscar um avivamento. O problema do calvinismo foi que fez com que os crentes se acomodassem, se conformassem. Há um grande perigo aí, meus queridos. O conhecimento mental vai te dar uma segurança, vai te dar até algum conforto, mas você tem que sempre querer desejar algo mais, progredir mais e avançar mais. O conformismo e o comodismo, queridos, é uma coisa muito perigosa. Lombana fala isso. O erro do calvinismo foi isso. Deixou os crentes conformes. Estão acomodados.
Mas eu sou salvo, nunca vou perder a salvação, então nunca se preocupou em buscar para o avivamento. A Umbanda fala assim, esse foi o erro, né? Não apenas do calvinismo, seria do metodismo e seria até mesmo dessa mensagem. Eu creio na mensagem, eu sou salvo, mas se você não busca algo mais, se você não busca um crescimento mais, se você não busca por esta fé que a Umbanda diz aqui, que vem para ungir aquele conhecimento mental, toda aquela informação, se você não busca por isso, você está correndo o risco de entrar em algum tipo de letargia espiritual, como mencionamos, creio que foi ontem lá em Jundiaí, em conformismo, em comodismo, e Deus não quer isto. Você tem que estar sempre buscando algo mais. Tem que haver uma constante inquietação, nos estimulando a sermos mais devotos na nossa fé e no nosso amor pelo reino dos céus. Não apenas um desejo de crer na palavra, mas também de obedecer esta palavra, de aplicar esta palavra, de ajustar-se a esta palavra. Nós sabemos, nós não enganamos a nós mesmos, nós conhecemos muito bem nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas limitações. Nós sabemos que nós muitas vezes não damos conta de crer ou de viver melhor essa palavra. Mas você tem que se esforçar para isso. E clamar a Deus e buscar, Senhor, ajuda-me. Espírito Santo, entre na minha vida. Habita em meu ser, em todas as partes do meu ser, corpo, mente, alma, espírito. Eu não quero ser o mesmo, não quero ficar conforme com as coisas que eu vejo. Você tem que desejar isso, queridos. Nós temos que ficar inquietos e, vou usar a palavra como a Umbanda usava, você tem que ficar desesperado, não tem que ser mal desespero. Tem momentos que Deus, às vezes, faz algo para que você se sinta desesperado, é isso. Você tem que se desesperadamente desejar algo mais de Deus, para que você cresça mais. Então, um avivamento é o que nos permitiria sair desse risco do conformismo ou do comodismo, que é, então, a oportunidade que você tem para encontrar e explorar um pouco mais do poder da fé de Deus que está em nós. Ser avivado significa ser transformado. Romanos 12:2, os irmãos conhecem. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a fé mental, como eu disse, não difere muito do incrédulo, visto que até mesmo o incrédulo possui aí uma porção de fé, mas a fé mental permite apenas que ambos, aquele que é o incrédulo ou o crente, que tem a fé mental apenas, continue sendo a mesma pessoa, está acomodado, está conforme. Então, a fé mental ou a fé intelectual não produz nenhuma mudança de postura ou de mentalidade, não há transformação. Então, o avivamento acontece quando? Quando a nossa fé mental se torna uma revelação espiritual. Então, todos lá no cenáculo que receberam o Espírito Santo, os dons, eles foram ali avivados. Até então, eles tinham, todos eles, aqueles 120 que estavam ali reunidos, o que eles tinham ali? Uma fé mental. Não estava errado, não havia nenhum problema com isso. Mas eles estavam ali aguardando a vinda do Espírito Santo para avivar e ungir aquela fé que eles tinham. Amém. E quando eles receberam aquilo, eles foram avivados, foram motivados e puderam testemunhar daquilo e puderam dar suas vidas por aquilo. Amém. Pedro tinha um bom entendimento quando Jesus perguntou, o que vocês estão dizendo aí que eu sou? E Pedro disse, eu tenho dito para eles que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi uma boa fé, foi uma boa confissão, mas ainda era uma fé mental, porque ele não estava disposto a dar sua vida por aquela fé. Ele teve que negar a Cristo, negar que conhecia Cristo. Mas quando Pedro recebeu, junto com esses outros que estavam lá no cenáculo, o Espírito Santo, aquela fé mental, aquela fé que era apenas intelectual, foi avivada. E ele estava disposto a viver e morrer por aquela fé. Amém? Amém? Amém. Então a fé mental é uma fé natural que se manifesta na capacidade humana de se aprender e reconhecer uma verdade bíblica. É algo que faz sentido para a nossa razão, mas há uma fé que é aquela fé divina, que não é natural
e que não vem de nós. É aquela fé que vem de Deus. Vocês conhecem a Escritura, mas eu quero ler. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso o quê? A fé não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Amém. E eu gosto de uma tradução católica que fica ainda bem mais clara. Lá diz assim: pois é pela graça que fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé, é dom de Deus. Amém. Não vem de nós. Porém, há uma fé que vem de nós mesmos, que é aquela fé mental, que é a fé natural, mas a que vem de Deus, ela é espiritual, ela é eterna. Amém. Porque é revelada na alma, na mente e no espírito e no coração. É essa fé divina que vai o quê? Iluminar os olhos do nosso coração. Amém. É isso que Paulo falava? Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso coração. E algumas outras traduções diz vosso entendimento, porque esse coração aqui é essa área do entendimento, da compreensão. Você recebeu uma fé intelectual, mental, né? Mas aqui Paulo está dizendo que Deus possa iluminar os olhos do teu entendimento por causa dessa fé que você recebeu, para que você vá mais além, adiante disso, além da simples informação da concepção. Tendo iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. É essa fé divina que nos ilumina e que nos aviva. É a fé divina revelada que vai iluminar os olhos do nosso coração, que vai iluminar o entendimento, a concepção mental, intelectual que nós recebemos. Essa palavra aqui, iluminar, vem do grego fotizo. E essa palavra significa clarear, significa ilustrar, tornar evidente, fazer algo existir e assim vir à luz e tornar-se claro para todos, significa esclarecer espiritualmente, significa instruir. Então, comece a entender isto, comece a aplicar isto aqui, esses sinônimos. Paulo estava dizendo que nós precisamos de uma fé que seja divina, que ilumine, que instrua, que aprimore, que aviva esse conhecimento, esse entendimento que nós recebemos. Significa instruir, significa informar, significa ensinar, dar entendimento a. Então, nós podemos entender que é a fé divina que nos dá uma compreensão espiritual de uma informação ou de uma instrução que já nos foi passada. Amém. Então, a fé nos é dada a fim de avivar uma certa instrução ou esclarecimento que nos foi concedido. Portanto, a fé divina, ela não pode ser dada sem que antes nós possamos ou recebamos um conhecimento doutrinário. Amém? Amém. Como é que você vai receber essa fé divina, que é uma revelação e que é como se fosse uma unção? Você tem que ter algo aí para que ela possa repousar por cima. Se você tiver uma doutrina qualquer, nunca a fé que é de Deus vai ungir isto. Para você receber a fé divina, você tem que também ter a doutrina correta. Amém. Se você não tiver uma doutrina que é de Deus, você nunca vai receber dele a fé que vai iluminar os olhos do teu entendimento. Se ao invés da doutrina correta, você tiver uma doutrina qualquer, uma doutrina do homem, do sistema, você nunca vai receber uma fé para respaldar aquilo. E as pessoas que têm só tiram esse tipo de doutrina, elas vão ter que se contentar, vão ter que se conformar com a própria fé mental que eles têm. E vão ter que tentar fazer muitos malabarismos para tentar se avivar com isso. E eles conseguem, queridos, conseguem. Então você tem que ter a doutrina correta, aí, você tem que ter uma instrução correta, um entendimento correto. Então Deus vem e vai fazer o que? Vai confirmar isso. Amém. Vai ratificar isso com a sua fé, com a sua unção. Então, onde essa fé irá revelar, esclarecer? Aquele entendimento que foi obtido é onde aqueles que receberam o conhecimento doutrinário correto, aceitaram esse entendimento, renderam suas vidas para aquela informação, para aquele conhecimento, creu que era de Deus, que era a palavra revelada, a fé divina vai vir então e vai selar isto. Jesus ele disse que a nossa boca ela fala daquilo que está no nosso coração. Que é o quê?
você já entendeu, o nosso entendimento. Você vai falar aquilo que você entende, aquilo que você recebeu. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Né? Se você estiver cheio da doutrina de Deus, a tua boca vai estar cheia disso. Amém. Se você estiver cheio da doutrina dos homens, a tua boca vai estar cheia disso também. Então, é necessário que haja algo mais em nosso coração do que apenas um conhecimento doutrinário da palavra. Mas do que? Do Espírito que acompanha a palavra séria de Deus. Né? Não apenas a letra, mas o Espírito da letra. A fé mental, ela nos dá um entendimento da palavra, mas a fé divina, ela renova esse mesmo entendimento que culminará no quê? Na nossa transformação. A fé mental, intelectual, não te transforma. Somente a fé divina que vai te transformar, que vai fazer você realmente ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é a fé mental que nos transforma, mas é a fé revelada. Amém? Amém? Então, essa fé divina, ela não vai iluminar os olhos, nosso coração, nosso entendimento, se a doutrina que nós estivermos ouvindo, a palavra que nós tivermos recebido, não for uma doutrina, não for uma verdade bíblica. Né? Agora, mesmo que seja uma verdade bíblica, mesmo que seja uma doutrina da palavra, uma doutrina correta, você também não vai ter essa fé divina que te revele, até que você tenha em você aquele Espírito de Deus, que é o que na verdade vai ungir você com esse entendimento. É por isso que eu disse que aqueles 4 dons salvíficos, você não tem como separá-los, eles estão juntos. O dom da fé, o dom da justiça, o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo. Você vai ter a fé divina revelada quando? Quando você tiver em você a unção do Santo, a unção do Espírito Santo. Porque lembre-se que João disse que é a unção do Santo que verdadeiramente nos ensina. E você viu que a palavra fotizo, que é para iluminar o nosso entendimento, é uma palavra que também se refere a instruir, a nos dar um entendimento, a aclarar aquela informação que recebemos. 1 João 2,20. E vós tendes a unção do Santo e, por causa disso, sabeis todas as coisas. É a unção do Santo que vai fazer realmente você entender, compreender. Por que João disse isso? Porque se nós temos a unção do Espírito Santo, então nós temos desse Espírito Santo, a fé divina, que é o que nos ilumina e nos esclarece. Porque já dissemos que essa fé não é nossa, né? É dom de Deus, não é de vós mesmos. Mais adiante, nesse mesmo epístola, João disse isso, no versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, por que João disse aqui que ninguém precisa nos ensinar, se todos nós sabemos que precisamos ser ensinados? Parece uma contradição isso que João disse. Todos nós precisamos ser ensinados. Por que ele disse que ninguém tem necessidade de que alguém lhe ensine? Será que isso aqui é alguma contradição? Eu fiz uma pesquisa ali nos estudos de John Wesley. John Wesley, ele disse o seguinte, ele disse que quando João disse isso, que nós não precisamos de alguém que nos ensina, na verdade, isso não excluiria a nossa necessidade, estou lendo as palavras dele, de sermos ensinados por aqueles que participam da mesma unção. Então, você precisa ser ensinado por Deus, amém, pela unção do Santo, mas você precisa ouvir alguém que foi ensinado por esta mesma unção do Santo. Isso não rejeita. O fato de você precisar ser instruído por Deus não rejeita, não nega o fato de que você também precisa ser instruído por alguém. De que alguém precisa te instruir. Mas você entende que se é a unção do Santo, não é este alguém que está te instruindo, não é este alguém que está te fotizando. É o Espírito Santo, é Deus, a unção. É Deus mesmo nosso mestre, é Deus mesmo quem nos ensina. Então sabemos que Deus usa os seus ministros para trazer até nós a palavra. Mas o teu foco não está no ministro, como nós dissemos, está no verdadeiro mestre que te ensina.
Então, lá em Romanos 10, 13, Paulo fala aquele dilema, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Né? Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja, o ensino correto, ele é necessário para que as pessoas consigam se manter em sua confissão como cristãos. Nós precisamos disso. Na mensagem Véu Adentro, uma banda diz assim: agora, isso é que eu encontro em torno da maioria das vidas cristãs. A maioria, eu detesto dizer dessa maneira, mas é a verdade. A maioria das pessoas que podem professar o cristianismo, elas parecem ter um tempo tão difícil lutando para se manter. Ou seja, crê, mas daqui a pouco fica desmotivado e abandona a fé e deixa de crer. Eu creio que é por causa da falta do ensino correto da Bíblia. Então, você precisa. Eu disse que a fé ungida, aquela fé divina, ela vai ungir um conhecimento, uma doutrina. Você tem que ter isso primeiro. Então, sendo assim, queridos, há uma necessidade, sim, de se ouvir alguém que foi ensinado e que participou daquela mesma unção de ensino. Paulo disse, nós precisamos ouvir de alguém para poder crer, para poder confessar. Quando nós ministramos aqui a ceia, sempre lemos aquelas palavras lá de 1 Coríntios de Paulo, né? Que nós vamos ler mais tarde, mas já vou aqui antecipadamente, eu vou ler de novo. Só o primeiro versículo aqui, de 1 Coríntios 11, 23. Lá Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Paulo aqui está dizendo? Que aquilo que ele ensinava para nós não era dele. Né? Eu recebi do Senhor, eu ouvi de Deus, eu aprendi com a unção do Santo. E o que a unção do Santo me deu, eu agora repasso e vos ensino. Amém. É por isso que não é um homem que está te ensinando, é Deus, é a unção do Santo. Então isso significa que o ensino não era exatamente de Paulo, mas era de Deus. A sua doutrina não era uma especulação sua, né? Mas era uma doutrina o quê? Divina e revelada. Eu recebi do Senhor e eu vos ensino agora o que Ele me deu. E você sabe que o irmão Branham também ele disse, tudo que eu tenho pregado e ensinado foi o que Paulo disse. Então você pode dizer da mesma forma, queridos, quando você estuda, ou quando você lê, quando você ouve o William Branham, você está ouvindo de Deus, porque ele também recebeu de Deus. Amém. Assim como ele foi um papagaio, digamos assim, de Paulo, o irmão Branham também recebeu instruções de Deus. Né? Sim, o irmão Branham esteve face a face com Deus. Como Moisés esteve face a face com Deus. Verdade. Então, se nós ouvimos a esse profeta mensageiro, nós estamos ouvindo a Deus. Amém. Mas você já entendeu isso tudo, né? Você não está colocando os teus olhos no William Branham, num homem, num profeta, mas naquela unção que estava nele. Amém. Você não põe os teus olhos nos vasos. Se você colocar os olhos nos vasos, eles podem fazer todo tipo de sinal, ele pode falar todo tipo de doutrina e você vai aceitar, porque você está pondo os teus olhos no vaso. Mas se você estiver colocando a tua fé na palavra revelada, porque lembra que o irmão Branham disse, essa fé reconhece somente a palavra. Então, se você estiver com a tua fé focada na palavra, se o ministro distorcer ela, você vai saber, porque você está focado nela. Então, o que João ali estava dizendo é que nós não devemos buscar ser ensinados por alguém que não recebeu nada de Deus para nos ensinar. Não há contradição ali nas palavras de João. Porque somente o Espírito Santo, na verdade, é o nosso verdadeiro mestre. Amém. Portanto, não devemos ser ensinados por alguém que não aprendeu de Deus mesmo. Como Paulo disse, eu aprendi, por isso que eu posso ensinar vocês. E neste caso aqui, só o que ele teria para nos oferecer seria o quê? Se não foi ensinado por Deus, se não tinha unção do Santo, ele tem o quê? Suas próprias elucubrações, seus próprios arrazoamentos, suas próprias presunções. Lá em João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, de que maneira que o Pai nos traz até o seu Filho? Como que ele faz isso? Através daquela fé revelada que nós recebemos pela unção do Santo que nós recebemos.
Né? Porque mais adiante Jesus vai dizer isto. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Amém. Você vai a Cristo porque você ouviu, você recebeu, mas você recebeu uma fé divina que ungiu aquele conhecimento e isso fez com que você buscasse a Cristo. Lá em Romanos 11:8, Paulo vai dizer assim, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Deus está ungindo o nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso coração para nós compreendermos a palavra. Mas se alguém não recebe isto, não recebe esta fé que vai de fato ungir, iluminar o nosso coração, você vai ser como isto que Paulo disse aqui, né? Eles têm olhos, mas eles não conseguem ver, né? Então Paulo disse, eles têm um profundo sono. E é Deus mesmo que lhes dá esse profundo sono. Eles têm olhos, mas eles não conseguem ver. Então, eles ouvem, eles tomam conhecimento da palavra, mas esta palavra ela não vai entrar nos seus espíritos para fotizar, né? Para fotizo, para iluminar, para instruir, para esclarecer, para avivar. A fé intelectual, ela poderá nos dar uma informação correta e aceitável da palavra, mas isso ainda não significa que os nossos olhos do coração foram iluminados por aquela unção do santo. Lá na mensagem Véu Adentro, o irmão Bruno vai falar mais um pouco sobre essa fé intelectual. Se você tem uma fé intelectual, você vai concordar, claro. Você diz, a Bíblia está certa, mas o diabo diz a mesma coisa. O diabo diz, há um Deus no céu, há um Jesus Cristo. O diabo sabe que Deus tem um filho. Né? Certamente, eles acreditam na mesma coisa. Você diz, o diabo crê em Jesus Cristo? Certamente. Eles confessaram publicamente e disseram, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Santo. Por que tu vens para nos atormentar antes de chegar a nossa vez? Certamente, eles confessaram publicamente ser o Filho de Deus. Se os ministros com uma experiência superficial e com uma religião falsa saem e fazem as pessoas fazerem uma tal confissão de olhos sem brilho, como essa, e voltam para o mundo e vivem como o mundo e afirmam que eles são cristãos? Veja, o que o Nambana está dizendo aqui com essa confissão de olhos sem brilho? Ou seja, não tiveram os olhos, o coração iluminados. Podem ter a fé mental, mas se não tiver a fé divina, os seus olhos não serão revelados, o seu entendimento não será esclarecido e, por consequência, não serão avivados, não serão transformados. Então é preciso entender que quando nós temos essa fé divina, nós não passamos apenas a conhecer a palavra, a ter o entendimento da palavra. Você dá um passo além. E que passo é esse? A fé divina faz com que você não apenas tenha a palavra, mas vai fazer com que você também se torne a própria palavra. Amém. Vamos ver o que o Nambana disse? Lá em Perguntas e Respostas número 3. Agora lembre-se, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Agora, você entendeu isso? Eu não sei se todos entenderam isso. Aí depois ele vai dizer algo para deixar ainda mais confuso. Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Não, Nambana, você está correndo entre dois pensamentos. Decida, Jesus é Deus ou não é Deus? Você entende? O que torna Jesus Deus, o que era? Era o fato da palavra estar habitando nele. Verdade. Da mesma maneira que o que nos torna a palavra é porque a palavra está habitando em nós. Amém. É claro que é uma medida, é uma porção, porque no Cristo, no Filho, toda a palavra sem medida estava ali corporalmente. Amém? Amém? Mas veja, eu quero que você entenda isso. O que faz você se tornar a palavra? Mesmo você não sendo a palavra, porque você não é Deus. Mas de uma forma você se torna Deus. Como isto? Porque você tem Deus em você, a palavra em você. Amém. Mas isso é por causa dessa fé divina que vai revelar a você, iluminar os olhos do teu coração, do teu entendimento. Outra mensagem, o tempo da unidade, o sinal. Vemos a noiva se unindo-se à palavra. Porque a palavra é Deus. E como a palavra, como o noivo sendo a palavra e a noiva sendo a ouvinte da palavra, eles se reúnem em uma união.
Eles se unem como em um casamento. Veja, eles estão se preparando para um casamento, eles se tornam um. A palavra se torna você, você se torna a palavra. Jesus disse, naquele dia sabereis, tudo que o Pai é, eu sou. E tudo que eu sou, você é. E tudo que você é, eu sou. Amém? Amém? Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e vós em mim. Amém. Outra mensagem aqui, fé perfeita. Jesus teve a fé perfeita. Ele a teve. E ela veio porque ele era a palavra. E você se torna a palavra. Você se torna a palavra quando você recebe a palavra. Mas você recebe a palavra no intelecto? Não. Quando você deu aquele passo além. Quando aquela informação, que é a palavra, é realmente revivida ou avivada em você. Iluminou você. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, minhas palavras, esta palavra habita em vós, então pedireis o que quiserdes e isto vos será feito. Vê? Se disseres a este monte, mova-se, não duvidares, mas credes no que disseres, então terás o que disserdes. Amém. Agora, por que tudo isso? Porque você é a palavra. Amém. Você se tornou a palavra. Mas o que acontece com alguém que possui apenas o conhecimento mental da palavra, sem tê-la realmente? O que acontece? Ou antes, tem a palavra, mas não é a palavra. Esse é um passo que todos nós temos que dar. Eu conheço a palavra. Isso quer dizer que você a tem. Mas você é a palavra? É nisso que nós temos que penetrar. Temos que ser a palavra. Né? Agora, se ele não tem, ou melhor, se ele tem, mas não é a palavra, o que acontece? Seus olhos continuam cegados. E a era de Laodiceia não é conhecida por ser a era da cegueira espiritual, por desconhecer a palavra. Não. Nunca se teve tanto conhecimento da palavra como nessa era, como mencionamos ontem, mencionamos o profeta dizendo que temos aí a ciência que tem progredido, que tem avançado, e por causa da ciência conseguimos transmitir através de rádio, através de vídeos, através de sites, blogs, podemos evangelizar de diversas formas. Então essa é a era em que o povo tem obtido uma informação como nunca antes. Você não pode dizer que a era de Laodiceia é cega porque ela não tem a palavra, porque ela tem. Ela tem um conhecimento da palavra. Mas o que torna ela cega é o fato de que ela não consegue ir além de ter a palavra. Os crentes dessa era têm a palavra, mas não é a palavra. Então, os crentes desta era pensam ter a palavra por simplesmente conhecê-la, mas o problema é que eles não são a palavra, e por isso são o quê? Cegos. Eles ainda não conseguem ver, ainda que eles alegam que eles enxergam. Você lembra lá que na era da Laodiceia é dito que é uma era cega, não é isto? Mas eu quero ler lá a Escritura, Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então eles não estão vendo. Você tem que ungir os teus olhos com colírios. Deus está pegando aqui alguns elementos lá da época histórica de Laodiceia, porque no ano 60 depois de Cristo houve um terremoto naquela cidade. Ela foi devastada, foi destruída. Mas aquela cidade fazia parte de um grande centro comercial ali da província da Frígia. Havia vários centros bancários ali. E ficou muito destacado, se tornou histórico o que foi dito pelos laodicenses, ou laodiceanos, quando houve aquele terremoto, o imperador romano ofereceu a sua ajuda para reconstruir a cidade. Eles disseram, nós somos ricos, não temos necessidade de nada. E os laodicenses reconstruíram a cidade, depois daquele terremoto, sozinhos, sem auxílio de Roma. Eles ficaram muito famosos. E Deus, quando menciona, sei que tu tem dito, tu és rico, mas tu és pobre. Mas veja, foi o povo de Laodiceia que disse isso. Mas quando Deus faz aquela referência à igreja, isso quer dizer que os crentes de Laodiceia absorveram a atmosfera daquele povo e também se achavam ricos, porque a igreja de Laodiceia também devia ser rica, como a cidade era, como o seu povo era. Laodiceia era um grande centro comercial, muito conhecido também por um tipo de lã negra que eles comercializavam, que produzia vestes de um linho rico, caro, mas ela também era conhecida
por esse remédio. Havia um remédio ali, havia um colírio que eles produziam, que eles tiravam da chamada pólvora frígia. Então, muitos viajantes que andavam lá pelos desertos, areais, né, quando aquela areia com vento atingia os olhos, irritava os olhos, eles iam até Laodiceia ali e compravam aquele colírio, porque ajudava muito a eles. Então, Deus ali pega todos os elementos, né, e como que está dizendo aqui, olha, vocês têm colírio aí para ungir a carne de vocês, mas ainda lhes falta ungir com o meu colírio os olhos dos vossos corações, para que vocês possam entender corretamente a minha palavra. Porque era essa a situação espiritual daquela igreja ali. Eles também achavam que estavam enxergando, né? Mas Deus estava dizendo, vocês não estão enxergando. Mas se vocês receberem a unção do santo, os olhos aos vossos corações serão iluminados e vocês passarão de uma fé intelectual. Vocês terão uma fé avivada. Amém? Amém. Então, hoje esta era, ela está satisfeita pela sua riqueza, dos seus inúmeros graus, de doutorados, PhDs, dos seus mestres, mas ainda necessita ser ungida com a unção que vem somente do santo, para que os seus olhos possam ser iluminados, para que eles possam ver. Mas ao invés disso, o ministério de Laodiceia, ela tem exercitado o seu coração e os seus olhos apenas na avareza, porque se conformaram com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Laodiceia não quis seguir isto. Essa era não está seguindo isto. 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. O que acontece quando alguém não tem os olhos, seu coração iluminados? Eles podem chegar a tudo isso aqui. Então, é somente a fé divina que vai iluminar os nossos olhos, que vai nos dar fotizo, vai nos esclarecer, vai nos iluminar. Enquanto que essa fé mental, ela vai apenas o quê? Vai fazer o inverso, ela vai nos cegar. E vai fazer você andar em trevas. 1 João 2,11. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E ele pode ter fé na palavra, pode ser um crente, mas isso tudo pode acontecer. Ele pode ser cegado mesmo assim. Então, a fé mental até pode nos auxiliar a mudarmos em alguma postura, em alguma confissão, mas a menos que a fé divina nos seja dada para tomarmos parte da palavra, então nós temos uma iminente ameaça de perdermos tudo aquilo que nós alegamos ter conseguido e voltarmos para aquela mesma condição de incredulidade de antes. Tudo isso pode acontecer. Deixa eu ler o que a Umbanda disse a respeito disso, na mensagem Jairo e a cura divina. Pois o espírito imundo, disse Jesus, quando sai do homem, anda em lugares secos e volta novamente com outros 7 demônios. Eu não sei se expliquei aqui, mas essa expressão 7 na Bíblia, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, não é literal. Tá? Então, quando ele diz 7 demônios, não pense que são literalmente 7 demônios, 1, 2, 3, não são. Esses 7 demônios, às vezes, podem ser 100 demônios, podem ser 1000 demônios. Amém? É isso mesmo? Se o bom homem da casa não estiver lá para proteger aquela casa, e o bom homem da sua casa é a sua fé. Se não estiver lá para combatê-lo, ele entrará. Se você tiver só uma fé mental, não vai bastar. Se a fé divina não estiver ali, porque ela que vai ser o Senhor da casa, é a fé divina que vai te sustentar, que vai te avivar, que vai fazer você ser um filho de Deus selado, redimido, né? Se essa fé não estiver ali, então o que vai acontecer? Ele vai entrar, o inimigo vai entrar, forçará a si mesmo a entrar, a vida, o mesmo poder de fé que tirou o diabo, mas foi uma fé intelectual, foi uma fé mental. A fé mental até pode fazer isso. Não, eu não quero mais dar ouvidos à mentira, eu tenho um entendimento correto agora. Mas se não for avivado, essa mesma fé vai se retirar, vai perder o seu efeito. Né? Então, aquela vida fora disso, a sua incredulidade irá restaurá-lo novamente. Você pode voltar a ser um incrédulo, até mesmo pior do que antes. Então, nesse tempo do entardecer, Deus, ele desceu até nós para produzir uma mudança em nossas mentes e nos nossos corações,
para que nós possamos receber a sua própria mente, o seu próprio espírito, o seu entendimento, e o que nos permite refletir o bom tesouro, porque só poderemos refletir aquilo que estiver dentro de nós. Então, o nosso coração ele refletirá apenas o verdadeiro tesouro que estiver dentro dele e mostrará quais são realmente os tesouros que se encontram dentro de nós. Umbanda disse: é sua vida digna do Evangelho? As coisas em que você pensa, as coisas que você faz, as ações, as coisas que você fala, criam uma atmosfera. Os crentes de Laodiceia estavam envolvidos naquela atmosfera de Laodiceia. Aquele povo lá dizia: nós somos ricos, e os crentes lá diziam: nós também somos ricos. O povo de Laodiceia tinha colírio, e a igreja lá dizia: nós também enxergamos, nós temos colírio, mas Deus disse: não, vocês não têm. Então, os crentes da Laodiceia estavam envolvidos com a atmosfera daquela cidade, assim como os crentes desta era estão envolvidos com uma atmosfera, a atmosfera deste mundo. Então, de qualquer maneira, do que a sua mente estiver se alimentando será apenas um reflexo da sua condição espiritual, que vai ser o resultado também do seu destino eterno. O eleito de Deus guardará a palavra de Deus como o seu tesouro, e isso vai se refletir nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu querer, na sua vontade. Então, se temos a unção do Santo, nós seremos ensinados por Deus, e isso produzirá uma marca que vai se refletir nos nossos hábitos, nos nossos desejos, nas nossas ações. Mensagem: o que é o Espírito Santo? Deixe-me falar com o homem por 2 minutos. Eu posso lhe dizer se ele recebeu o Espírito Santo ou não. Me deixe conversar com alguém por alguns minutos e eu vou saber te dizer se ele tem a palavra ou se ele é a palavra. Então você pode. Isso separa-os. É uma marca, é um sinal. E o Espírito Santo é um sinal. Qualquer criança que se recusasse à circuncisão no Antigo Testamento, que era uma sombra do Espírito Santo, era cortada do meio do povo. Ele não poderia ter comunhão com o resto da congregação se ele se recusasse a ser circuncidado. Agora, padronize isso para hoje. Uma pessoa que se recusasse a receber o batismo do Espírito Santo não poderia ter companheirismo entre os que têm o Espírito Santo. Você simplesmente não pode fazer isso. Você tem que ser de uma natureza. Minha mãe costumava dizer: pássaros da mesma plumagem voam juntos. É uma expressão lá em inglês que a gente sempre traduz literalmente, mas para o nosso português é o equivalente a: diga-me com quem andas e te direis quem és. Bem, é um ditado antigo, mas é verdadeiro. Você não vê pombas e corvos se confraternizando? Suas dietas são diferentes, seus hábitos são diferentes, seus desejos são diferentes. E é assim que acontece com o mundo e com o cristão quando você foi circuncidado pelo Espírito Santo. Vamos lá, essa fé divina, essa fé de Deus é a que vai te circuncidar. Porque ela vem pela unção do Santo, que te ensina, que te instrui, que te fortiza, que ilumina o teu entendimento. Então existe uma certa dieta da qual nós participamos, e como dizia o Mombrana, um corvo pode comer qualquer coisa e nada vai incomodar ele, mas uma pomba somente pode comer certos tipos de alimentos. Essa é a natureza dela. Se uma pomba comesse, como disse o Mombrana, o que o corvo come, ela morreria. Então conosco ocorre exatamente a mesma coisa, queridos. E isso não tem apenas a ver com a nossa natureza, mas com o tipo de vida, com o tipo de espírito que se encontra em nós. Deus, Ele quer o controle sobre nós e é por isso que Ele nos dá a sua fé revelada, a fim das nossas vidas serem um reflexo dEle e estejam inteiramente sujeitas a Ele. Então, tudo o que fizermos dependerá do tipo de vida que estiver nos controlando. Mensagem sede: há uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você precisa, algo em seu espírito, e você pode dizer que tipo de vida está controlando você. Se há um desejo que você tem nutrido, é um desejo errado, há uma vida, há um espírito te controlando, te dominando. Você pode dizer que tipo de vida está controlando você.
Quando você pode ver o que os seus desejos são, então você pode dizer, por isso, que tipo de algo que está em você, que está criando esse desejo que você tem. Qual é a vida que está aí? Que tipo de vida, que tipo de unção, que tipo de espírito que eu tenho? Basta você analisar seus próprios desejos. O profeta disse, há uma vida atrás te estimulando a você ter isto. Assim você vai saber o que está te controlando, o que te domina. Veja, há uma determinada coisa de que você tem sede, e isso pode dizer a você, em sua alma, qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Eu espero que você possa entender isso. Amém. Então, a fé divina, ela vai nos dar o quê? Nos vai nos dar uma atmosfera correta, nos vai dar um entendimento correto, um desejo correto, um parecer correto, olhos iluminados. A atmosfera que envolve esta era em que nós estamos, ela tem deixado as pessoas loucas. A atmosfera de Laodiceia tem deixado o povo dessa era louco, insano. Principalmente, como nós já tratamos ontem, ali em Jundiaí, falamos um pouco disso, porque uma banda disse que haveria 2 grandes espíritos que iam se manifestar nesses últimos tempos. E um desses espíritos diz que é o comunismo, que é o esquerdismo. E nós temos visto nessa era, cegando muitas pessoas com esse tipo de ideologia, ideologias comunistas. As pessoas estão se alimentando disso, através da música, através da literatura, através de filme, através da imprensa, se alimentando dessa atmosfera. E assim é dado à luz a uma geração nervosa, uma geração doente. É essa geração que nós estamos agora. A mensagem de Umbanda, o único lugar de adoração provido por Deus. Vendo, Senhor, que as condições mentais, a era nervosa em que as pessoas estão vivendo, as estão deixando loucas para cumprir exatamente o que a Escritura disse e prometeu. Alguém pode até ter uma fé de Deus, mas se for aquela fé mental, porque é uma palavra que ele recebeu da Escritura, ele vai crer. Mas sabe, se você ficar apenas nisso, você até pode se tornar um insano, como desses dessa era que estamos. Porque eu já disse, a fé mental não vai te transformar. Tem muitas pessoas aí que são insanas, eles conhecem as Escrituras e até citam para você. Mamãe diz lá na mensagem, Cristo identificado mesmo. Agora veja a posição. Todos admitirão que ela está numa condição sodomita. Tratamos disso ontem lá também. Passei pela Califórnia aqui outro dia e apanhei uma revista ou um jornal. Li que os homossexuais tinham aumentado 60% no último ano. Sabemos que hoje se trata da mesma coisa, não é isso? Chama de ideologia de gênero, que é uma das pautas aí do esquerdismo, é uma das pautas da ONU. Está vendo? Oh, que coisa, é lamentável, está vendo? É só porque as mulheres se jogaram fora, isso mesmo, e justamente nas ruas, nuas. É simplesmente uma vergonha, mas a Bíblia disse que elas estariam assim. E até mesmo os homens, é simplesmente que eles estão mudados, está vendo? E vai piorar. Façamos a pergunta, tem piorado ou não tem piorado? Isso foi 64, 50 e poucos anos atrás. Em outros, se o mundo suportasse outros 50 anos, o mundo inteiro estaria totalmente insano. Bom, isso já faz 54 anos. Então o mundo está cada vez mais insano do que naqueles dias. Veja a sanidade de 40, de 20 anos atrás até este tempo. E compara os dias de Umbanda para agora. E vai piorar ainda mais, queridos. Então, nós podemos dizer que o mundo hoje está mais insano agora do que naqueles dias, e a tendência de tudo isso é de você ver isso tudo ainda piorar ainda mais. Há tentativas, tanto nas escolas dos Estados Unidos, estou aqui comentando alguma coisa que o Brian disse, que está acontecendo lá, e que está acontecendo aqui também, como no Brasil, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, de tornar as práticas como o homossexualismo algo normal, e até mesmo a própria pedofilia, como tratamos ontem lá também. Alguns querem tratar como uma doença, e aí se for doença vai ser crime você repreender quem praticar isto. Você pode ser preso, o pedófilo pode ficar solto, vai ser tratado. O que vai fazer um pedófilo escapar da cadeia é simplesmente dizer justamente que ele é pedófilo. Então se você é pedófilo, você é um doente, não podemos te prender. E se você repreender o pedófilo, você vai ser preso.
Olha o mundo insano que estamos vivendo. Né? Pessoas aí liberando, pedindo para liberar o aborto, não é isso? Vemos em vários países. A Argentina já liberou o aborto. TSE, TSJ, não sei como é que chama aí, Supremo Tribunal, né, Federal, quer também entrar nessa pauta. Né? Veja, as pessoas aí fora fazem movimentos para proteger os ovinhos de tartaruga na praia. Temos que proteger porque é uma espécie de extinção. Mas o mesmo grupo que diz, vamos proteger os ovinhos de tartaruga, está pedindo aí leis para liberar o aborto. Olha o mundo insano que estamos vivendo. Então, as pessoas, inclusive crianças, estão se tornando cada vez mais insensíveis à violência e à imundície moral. Elas vêm com tanta frequência nos programas de televisão, em novelas, em filmes, nos noticiários, que elas passam a tratar isso como se fosse uma coisa normal. O mundo pensa que porque você fala contra isso, então você é o único que não é normal. Mas nós entendemos aquilo que Paulo disse, né? Ele disse que recebeu de Deus. O quê? Não vos conformeis com este mundo. Amém. Agora, então o que nós estamos vendo aqui, queridos, é o fato de que Deus nos fez receber a sua palavra, Amém. Primeiro nas nossas mentes, e depois Ele unge esse entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento, fotizo, que Ele nos deu, e em seguida isso entra em nós, entra nas nossas almas, na nossa alma, e se converte em uma revelação espiritual, que é o que então de fato vai o quê? Nos transformar. Né? E assim nós tornamos mais do que apenas ouvintes da palavra, ou conhecedores da palavra, nós nos tornamos a palavra. Né? Sem a assunção do santo para nos renovar, para nos transformar, o que ocorre, então, é a deteriorização das condições das mentes nas pessoas. E que é exatamente o que nós estamos vendo, que nós estamos presenciando nessa era insana que estamos vivendo hoje. Então, o homem... Agora eu vou puxar um pouco para o texto que nós lemos na abertura dessa nossa palestra. Né? Porque ali nós lemos que Deus deseja que você tenha o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, puros, santificados, guardados, não é isto? Isso porque nós, como seres humanos, nós temos isso que se chama de tricotomia. Né? Nós somos um ser com corpo, com alma e espírito. Né? Então o homem é um ser tricótomo. E que palavra esquisita, irmão Jorge, mas é assim que eles falam, tricotomia, corpo, alma e espírito. Agora, e você pode se perguntar, dentro dessa tricotomia humana, onde é que está exatamente então a mente? Onde é que está a alma? Onde é que está o coração? Vamos ver um pouco como é que a Bíblia nos direciona para isso. O que é a Bíblia, o que a mensagem nos trata sobre isso? Porque quando você tem a revelação do santo, a unção do santo, que faz você ser a palavra, isso é porque essa tricotomia que você tem aí, corpo, mente, né? Alma, mente, espírito, ela foi invadida, ela foi tomada por essa fé, por essa unção do santo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, foi o texto que nós lemos, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda ou para a parúzia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo nos diz que nós devemos ser santificados completamente em nosso corpo, alma e espírito, nesse tempo da parúzia de Cristo. Então, como que nós nos tornamos santificados? Como que nós nos tornamos purificados completamente em nosso corpo, alma e espírito? Jesus disse lá em João 17 a 19, santifica-os na tua verdade. Amém? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. É a verdade que vai santificar a tua mente, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Todo o nosso ser é santificado por essa verdade. Amém. Nós somos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela nos santifica tanto no corpo, como na alma e também no espírito. Então, se nossa santificação nos é dada por causa dessa verdade que está na palavra, então isso quer dizer que somos santificados
não quando apenas obtemos um conhecimento mental ou intelectual da palavra, que vai ser apenas uma fé natural. Mas é a partir do momento em que nós recebemos a revelação dessa palavra mediante aquele dom da fé divina que vem de Deus. Né? E do qual só ocorre quando nós temos aquela unção do Santo em nós. E é somente dado para quem? Para aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para receber esta unção, esse dom da fé. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Porque você é um predestinado, porque você é da eleição, então o que vai acontecer? Ele vai te santificar. Né? Por ele ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém. Nós somos santificados, nós somos purificados pela fé da verdade, porque fomos eleitos para isto. Então, é para os predestinados que é dada a unção do santo e o dom da fé. E nós sabemos que esta palavra santificação significa o quê? Separação, que purifica, que nos lava, que nos limpa. Salmo 119, verso 9. Com quem purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. É a palavra que te santifica, é a palavra que te lava, que te purifica. Aleluia. Mente, né? Espírito, corpo, alma. E Paulo também nos disse lá em Efésios 5:26 que nós somos purificados pela lavagem da água, pela palavra. Agora, nós sabemos que existe uma diferença entre corpo, entre alma e espírito. Porque é dito isso lá em Hebreus. Vocês conhecem a escritura de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é eficaz, é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde há aquela separação entre esses 2 campos ali, a palavra chega lá também. Amém. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, aqui vemos que a palavra de Deus atinge todos os níveis do homem, da sua tricotomia, passando pelo corpo até a área em que a sua alma e o seu espírito se dividem. Então, há uma divisão entre essas 2 áreas. E a palavra chega em todas elas para quê? Para santificar, para purificar. Mas, como nós já dissemos, Deus, ele desceu até nós hoje, neste dia, para nos dar o quê? A sua mente, né? A fim de sermos o quê? A fim de sermos santificados e sermos separados dessa mente insana que está aí, desta era de Laodiceia, em que essa geração está envolvida. Então, qual dessas 3 áreas fica exatamente esta mente? Porque Deus tem nos dado a sua mente, a mente de Cristo. Onde é que fica isso? É no cérebro? Aqui? Onde fica isto? E onde fica o coração que é iluminado? Porque desde o início estamos dizendo, né, que Deus tem iluminado, tem fotizo os olhos, nosso coração, nosso entendimento. Onde é que é isto? Será que esse coração aqui é o órgão cardíaco, que a Escritura fala, que o Umbanda fala muitas vezes? Onde é que está isso? Onde é que está esta mente? Onde exatamente está a alma, que é uma parte de Deus? Não é isso? Você sabe que a tua alma é uma parte de Deus? Onde está isso? Onde está a mente? Onde está e o que é a alma? E o que é o coração? Porque quando a Bíblia diz muitas vezes mente e coração, você tem que entender. Não está falando do cérebro, nem está falando do órgão cardíaco. Mas nos é dito lá em Hebreus 4 que a palavra de Deus, ela discerne até a diferença entre a alma e o espírito, e por isso nós devemos ir para aquilo que o Umbanda disse sobre essas 2 partes dessa nossa aí estrutura, dessa nossa composição humana. Então deixa eu ler aqui para você algo que o Umbanda disse, que ele nos instruiu acerca disso. Mensagem que ele pregou depois dos selos. E não sabeis. Agora, este homem exterior é a carne. É o que nós olhamos, o que vemos, e tem 5 entradas para este corpo, 5 sentidos. E qualquer criança da escola primária, como eu saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo? Ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. Qualquer criança sabe que nós temos 5 sentidos, né, empíricos. Sem isso, você não pode tocar o corpo. Essa é a única maneira que você tem para o corpo. Ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. Veja, prove, sinta. Agora, esse é o maligno do lado de fora. Ver, provar, sentir, chorar, ouvir. Isso é maligno. Preste atenção nisso.
Agora, dentro disso está um espírito, o qual você se torna quando você nasce aqui. E o sopro de vida é soprado em você. E esse espírito é de natureza mundana. Esse espírito que nós temos é mundano. Do que o Umbanda aqui está falando? Ele está falando dos nossos espíritos que herdaram o pecado na carne. É disso que o profeta aqui está dizendo. Por isso que esse espírito é mundano. Por que isso? Porque não foi dado por Deus. Não foi Deus quem criou. Não é Deus o autor do pecado. Então esse espírito mundano que está aí imergido no pecado foi permitido por Deus, Deus autorizou, mas não é de Deus, não é uma criação de Deus, né? É algo que está aí e que é mundano. E o Umbanda diz, foi dado, foi permitido por Deus, pois, agora vai explicar isto, pois toda criança que nasce no mundo, nasce em pecado. Por isso que esse espírito que está aí é mundano. O espírito que está em nós, quando nascemos, quando viemos a este mundo, esse espírito que nós recebemos é um espírito permitido por Deus e é um espírito que já vem em nós com essa herança deste mundo. Né? Nós nascemos em iniquidade, fomos formados, nascemos em pecado, foram formados em iniquidade, nosso espírito está aí eivado dessa atmosfera de pecado em que o mundo está. É um espírito mundano que nós temos, que nós recebemos no momento em que nós nascemos. Pois toda criança que nasce no mundo nasce em pecado, formada em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras. É isso mesmo? Então, essa pessoa aí dentro é pecadora para começar. Mas agora, isso tem 5 entradas. Consciência, amor, razão, as 5 entradas para o espírito. Umbanda diz que o corpo tem 5 sentidos. E esse espírito mundano que nós recebemos, que herdamos e que está formado em pecado, também tem 5 sentidos. Aqui ele não consegue citar todos. Consciência, amor, o Umbanda cita nos seus estudos. Porque em outras ocasiões o Umbanda chega a ler a lista, ele faz a lista e lê. Né? Então seria esses 5 sentidos do espírito. Consciência, afeto, raciocínio, memória, imaginação. Tudo isso está nesse espírito. Mas é mundano. Porque, como eu disse, está aí envolvido ao pecado. Você não pode pensar com o seu corpo. Você tem que pensar com o seu espírito. É com o teu espírito que você pensa. Agora, tente se lembrar de como que era você, a tua vida, antes de ter a unção do Espírito de Deus em você. Você pensava com o espírito mundano que você tinha antes. Tente se lembrar de como que você pensava antes. Né? Você não pode ter consciência em seu corpo. Não. Ele não possui faculdades mentais de modo algum. O seu corpo não tem. Então, você tem que pensar com o seu espírito. É com o nosso espírito que nós pensamos. Então, a menos que o teu espírito seja ungido com o espírito da unção do santo, você vai pensar com o espírito mundano. Amém? Ainda que você tenha uma fé mental. Mas se não houver uma fé divina que unge o teu espírito, você vai pensar em os 5 sentidos além do espírito que você herdou do mundo, você vai pensar conforme o mundo, você vai se conformar com o mundo. Estamos tentando aqui aplicar aos poucos, né? O que o Umbanda aqui está dizendo. Então, você tem que pensar com o seu espírito, você tem que raciocinar. Você não pode raciocinar com o seu ser físico, porque a razão não vê, prova, sente, cheira, ouve. A razão é o que você pode fazer em sua mente. Se você está dormindo ou está fora, seu corpo está deitado ali morto, mas o seu espírito ainda pode raciocinar. Há 5 sentidos que controlam isso dentro do homem. Agora, até o fim do homem, que é a alma. Há apenas um sentido que controla isso, que é o livre-arbítrio moral, livre-arbítrio para escolher ou rejeitar. Ou seja, a tua vontade, ela vai se inclinar para Deus ou para a sua própria carne, tudo dependendo do tipo de vida que está em você. Se é uma alma redimida ou não. Amém? Amém. Conseguiram entender essa hierarquia que o Umbanda criou aqui? Corpo, depois o que vem? Espírito e alma. Nós aos poucos vamos entender por que essa ordem aqui. Mas deixa eu ler uma mensagem aqui do Umbanda. Véu adentro. Há um caminho que parece certo para o homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode parecer tudo bem intelectualmente. Sua alma sempre dará testemunho da palavra de Deus se ela é nascida de novo.
Então, por que isso? Porque a alma é aquela parte do homem que vai identificar o homem. É a alma que vai identificar se este homem, essa mulher, é um filho de Deus ou não, se é da eleição ou não. É a sua própria vida, é a sua natureza. A natureza do Espírito está ali, na sua alma. Foi por isso que Paulo disse que Deus necessita nos santificar em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, a essa altura, você já está entendendo, é apenas essa fé divina, revelada, que faz você ser a palavra, é que vai aqui santificar teu corpo, tua alma e espírito, e vai conservar tudo isto irrepreensível diante de Deus. É apenas essa fé divina. Se você não tiver isso, você vai ser como os insanos aí fora. Então, a palavra aqui para alma, lá no grego, é psuque, que também é traduzida por vida. Quando Jesus disse, aquele que perder a sua vida por minha causa, salvará. Aquele que perder a sua alma, né? Os evangelistas usaram ali a palavra psuque, que também é usada, a mesma palavra, em tantas outras escrituras. Alguns estudiosos colocaram a alma como sendo o inferior ao espírito. E os homens, como o Dr. Larkin, antes mesmo do Umbanda aparecer, até ensinavam que havia uma diferença entre alma e espírito. Mas eles não conseguiram colocar isso de uma forma ordenada, dentro do próprio corpo. Eles ensinaram que o exterior é o corpo, e é o correto, esse é o fácil, mas depois eles ensinaram que ao lado do corpo estava a alma e dentro da alma estava o espírito. Mas no Umbanda, depois dos selos, ele disse que é o corpo, depois o espírito, e dentro do espírito se encontra a alma. Isso quer dizer, então, o quê? Que o espírito está no meio entre a alma e o corpo. E isso é bíblico. Mombai, quando mencionou isso, citou Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido no meio do corpo. A Escritura diz que o espírito fica no meio, então Mombai está correto. Mas outros disseram diferente. A maioria diz, não, é corpo, alma e espírito. Mas o profeta diz, não, é corpo, espírito e alma. Amém? Amém. Então, agora, a palavra grega para espírito, o que é? Rapidinho aqui, só para nós entendermos. É pneuma, e é traduzida com a palavra espírito. E é a disposição ou influência que preenche e governa a alma de qualquer um. É a fonte eficiente de qualquer poder, afeto, emoção, desejo, etc. A palavra pneuma também é traduzida como a palavra mente. Lembra que o Umbanda diz que você pensa com o espírito? Então a mente tem que estar no espírito. Então, onde está a mente? Nós devemos entender de acordo com a Escritura e com o que o Umbanda disse. A mente está no espírito. No entanto, a nossa alma ainda tem uma última palavra sobre a nossa escolha. Mas o afeto, o raciocínio, a emoção, a memória, aqueles sentidos, a consciência, todos existem neste reino do espírito. Mas a alma é a natureza desse espírito, a própria vida do seu ser. E onde é que ela está? Ela encontra-se no centro mais profundo do seu coração. A alma está no coração. Uma mensagem Umbanda, véu adentro? Existe uma fé intelectual. E existe uma fé que vem do coração. O velho incrédulo disse anos atrás, quando a Bíblia diz como o homem pensa em seu coração, disse, isso é loucura, não há faculdades mentais no coração. Disse, você pensa com a sua mente, não há faculdades mentais no coração. Mas no ano passado, então isso foi 55, no ano passado, em 55, eles acharam errado, descobriram errado. Deus estava certo. Bem no coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não há nem mesmo uma célula de sangue. Não está no coração animal, apenas no coração humano. Eles dizem que é a ocupação ou o ocupante da alma. A alma vive no coração. Então, afinal, Deus estava certo. Como o homem pensa em seu coração, não é isso? Assim ele é. Então, a fé que vem do coração é, na verdade, o quê? Aquela fé que vem de Deus, que ilumina os olhos do nosso entendimento, nosso coração, e uma vez de posse disso,
Já nem somos nós que pensamos, mas é Deus que está pensando por nós. Porque é Ele que está nos dando a palavra para que nós nos tornemos a palavra. Então, quando nós temos a mente de Deus em nosso coração, nós estamos pensando como se fôssemos Deus. Nós nos tornamos a palavra. Né? Cristo se torna nós nos tornamos Cristo. A mensagem moderna, a queda do mundo. Você pensa? Você não tem nenhum pensamento vindouro. Se você é um eleito, se você é salvo, se você já tem a sua fé divina revelada, a unção do santo que te esclarece, que ilumina os olhos do entendimento, que você se tornou mais do que um conhecedor da palavra, se você é a palavra, não é isso? Não é você que está pensando aí. Deus realmente expressou seus pensamentos. Você não tem direito nenhum para pensar que a mente que está em Cristo possa estar em você. Nós temos que ter. E ele designou e realizou a vontade de Deus. Ele disse: se eu não fizer as obras de Deus, então não creiais em mim. Vê? Você não possui nenhum pensamento próprio. Nosso pensamento é o pensamento de Deus. Nosso desejo é o desejo de Deus. Nosso querer se torna o querer de Deus. Nossas ações, nossas vontades se tornam de Deus. Por quê? Porque temos a mente dele, porque temos o espírito dele, temos a fé que vem dele. É ele quem pensa. Que sua mente, que a mente dele esteja em você. Você simplesmente pensa o mesmo, e isto é a sua palavra. Como você pensará diferente? Ele realmente nos expressou em seus pensamentos. Então, queridos, se a alma reside no coração, o que acontece se o coração de um homem é removido dele e ele recebe aí o coração de uma outra pessoa que morreu? O que vai acontecer? De um transplantado. A alma está no coração. Né? E tem pessoas, às vezes, que tem que passar por cirurgia até nisto. Né? Um transplante, precisa de um transplante de coração. E a ciência avançou tanto ao ponto de alguns já conseguirem. A ciência consegue fazer isto. Né? Agora, se a alma está no coração e a pessoa morre e alguém recebe um transplante no coração do outro, está recebendo também a alma do outro? Veja que uma banda disse aqui que o coração, ali tem sentidos, não é isto? E tem ali memória, juízo, ele cita várias coisas ali. E tudo isso tem que estar ali. O que acontece? O que acontece quando uma pessoa recebe aí um coração de outro? Ele vai ter que receber também tudo isso, porque está ali no coração. Está ali. E a ciência diz que há um compartimento ali. Né? Eu andei fazendo algumas pesquisas e há algumas verdadeiras bizarrices em torno disso. Né? Vi alguma pesquisa aí de algumas pessoas que receberam aí transplante de coração. Eu tenho uma lista aqui de algumas pessoas, deixa eu ver, devo ter aqui sim. Tem alguns casos muito estranhos. Tem o caso de uma moça chamada Jane Sherman. Ela recebeu um transplante de coração aos 24 anos. E quando ela se despertou depois da cirurgia, na sala de cirurgia, ela se acordou com vontade de brigar e de bater em todo mundo. E depois disso, depois de aquele acesso de raiva, depois que passou, alguns dias, ela saiu e quando começou a se reabilitar, começou a ter uma fome muito grande por uma comida lá mexicana. Tipo uma quesadilha de queijo, uma massa lá que eles fazem com queijo. Enchiladas de queijo. A irmã Rebeca já preparou algumas vezes para mim. Enchiladas de queijo. Essa moça nunca comeu isso, mas teve uma fome muito grande por isso e começou a ter um desejo pela culinária mexicana. Aí o que aconteceu? Um dia ela descobriu, conheceu a família do doador. Então ela descobriu que o jovem lá, era um jovem, havia falecido, ele amava a comida mexicana. E isso ajudou ela a entender por que de uma hora para outra começou a ter esse desejo, essa gula por comida mexicana. E ela também soube de outros detalhes, ela soube como que o rapaz morreu. Ele morreu porque ele recebeu um choque, alguém lhe feriu, ele teve morte cerebral, enquanto estava brigando no bar. Por isso que quando ela se despertou da sala de cirurgia, era a primeira coisa que ela tinha, um sentimento de ira, de raiva, queria brigar, porque quando aquele jovem morreu, era esse sentimento que estava no seu coração, naquela alma, naqueles sentidos ali, e ela se despertou com tudo aquilo, tudo estava ali ainda. Há um outro caso também ainda mais bizarro, Sonny Graham. São vários aqui, não vou mencionar todos, só esse aqui. Esse é mais bizarro ainda para mim. Esse senhor recebeu também um transplante de coração. Quando ele se reabilitou,
ele escreveu uma carta de agradecimento para a esposa do senhor que faleceu, então ela doou o coração do seu marido. Este marido dessa senhora tinha um problema muito grande de depressão. E ele morreu porque ele se suicidou, né? Apontou a arma contra o seu pescoço e disparou, mas puderam salvar o coração. Agora imagine o que aconteceu com este homem que recebeu o transplante do coração de um homem que se suicidou. Ele escreveu ao princípio para essa senhora para agradecer, mas depois se encontraram, conheceram, se apaixonaram, se casaram. Ele se casou com a viúva do doador. E depois de algum tempo, esse senhor também começou a ter sentimentos estranhos de depressão, tristeza, e no fim ele acabou também se matando com um tiro no pescoço. Por que isso? Porque estava registrado naquele coração aqueles sentimentos. Veja, uma Umbanda disse, nós viemos com o espírito deste mundo, não é isto? Então, queridos, isso está no coração. E isso tem que ser o quê, meus queridos? Tem que ser renovado, tem que ser transformado. Se nós não tivermos essa fé divina, essa unção do santo, nosso espírito com esses sentimentos, com esse sentimento do mundo, com esse coração, esse espírito do mundo que nós herdamos, vai continuar ali. Por isso que nós precisamos dessa fé. Não estamos aqui tratando de teorias. Isto aqui é algo que nós precisamos. Nós temos que ter uma concepção intelectual da palavra, porque começa isso, mas depois você tem que buscar, não se acomodar, não se conformar, mas você tem que buscar ser avivado, ser transformado de fato. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, iluminando os olhos do vosso coração. Para que isso? Para tirar todos aqueles sentidos, limpar, purificar, corpo, alma e espírito, né? Teus sentidos têm que ser renovados. Tudo aquilo que está no coração que você era tem que ser renovado, tem que ser transformado. A palavra tem que fazer isto. Se você não tiver essa transformação, você será como os que nascem no mundo e você vai ter uma mente insana como essa era está tendo hoje. Como nós dissemos ontem ali em Jundiaí, esta era está se tornando louca e insana, mas ao mesmo tempo Deus está separando um povo que está se santificando, que está se separando, né, para adquirir a sua maturidade. E mencionamos também que alguns estão prorrogando essa maturidade. Pessoas que dizem que crê em Deus já deviam ter avançado, progredido, mas não, estão conformes, estão acomodados. Então, você vai lembrar daquela escritura lá de Ezequiel, que diz que Deus ele quer nos dar o quê? Um novo coração, não é isso? Um novo espírito. Por que isso? Porque nós nascemos com isso tudo. Mas nós temos que ser transformados nisso. Nosso coração tem que ser transformado. Né? Nosso espírito tem que ser transformado. Os sentidos desse coração, do espírito, tem que ser mudados. Ezequiel 36, 26 a 28. Já estou quase concluindo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Então, ele nos dá um coração novo, um espírito novo, e depois o que ele faz? Ele coloca em nós o seu espírito. Amém. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Eu farei. Não vai perguntar para você se o teu livre-arbítrio quer. Uma vez que ele te dá um coração novo, um espírito novo, e põe em você o espírito dele, a Umbanda disse para nós, não é você quem pensa, é ele, esse espírito em você que pensa. É esse espírito em você que faz você viver uma vida renovada, transformada. Fareis que andeis nos meus estatutos. É Deus mesmo que faz. Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agora, rapidamente aqui, vamos ver alguns sermões, como a Umbanda explicou para nós Ezequiel, o que é preciso para tornar uma vida cristã. Observe a ordem das Escrituras. Vou tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração novo. Agora, o coração é a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai residir no teu coração. E onde fica também a alma, não é isso? Então veja, a palavra te limpa, te regenera, te santifica e purifica tudo isto. A alma, a mente, o coração, o Espírito. E eu lhe darei um Espírito novo. Eu quero que você observe a ordem. Agora, muitas pessoas se confundem aí. Eles acham que eles têm um Espírito Santo, mas eles apenas recebem um Espírito novo. Eles receberam uma fé intelectual, entenderam que há uma postura correta de vida que tem que ser adotada, eles receberam isso e adotaram isso, e alguns até por causa dessa nova postura que adotam, pensam, eu tenho o Espírito Santo, sou selado. É isso que o Umbanda aqui está dizendo.
Observe, eu darei a você um coração novo e um espírito novo, e então porei o meu espírito. Agora, o espírito novo, Deus teve que dar a você um espírito novo. Mas esse é um espírito novo que Deus deu para que você pudesse se dar bem com o Espírito Santo. Com esse velho espírito, com aqueles sentimentos, que uma banda diz que é mundano, que nós herdamos isso, com aquele espírito lá que você tinha, você não poderia se dar bem nem com o seu vizinho. Você não poderia se dar bem nem consigo mesmo. Então a primeira coisa que Deus faz é o quê? Mudar esse espírito e mudar este coração. Dar um coração novo. Né? Então você sabe que não poderia se dar bem com Deus também. Então Deus te dá um espírito novo, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, um novo parecer, e muitas vezes sob entusiasmo. E se você prestar atenção à vida que ela carrega, eu espero que não esteja ferindo aqui, mas eu espero que esteja desvelando. Muitas vezes você pensaria que você teria o Espírito Santo. Você disse, eu cantei, eu falei em línguas. Certamente, estando tão perto disso, você pode fazer tudo isso, mas isso ainda não é o Espírito Santo. Embora possa ter um Espírito novo ali. A fé intelectual pode te dar um coração novo, ou seja, um novo entendimento, um Espírito novo, mas ainda isso tudo ainda não é o Espírito Santo. É a fé revelada divina, que é a unção do Santo em você, iluminando os olhos do teu coração, que faz você ter a unção do Santo, ou seja, o Espírito Santo de fato. Né? Mas antes dele te dar o Espírito Santo, ele tem que te limpar. Né? Tem que limpar, te dando uma nova compreensão, um novo entendimento. Mas isso ainda não é tudo. E alguns só ficam nisto. Né? Só param até ali. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo. Agora, ele tirou e o que ele fez? Dá-lhe um coração novo. Dá-lhe um espírito novo. E depois ele coloca o seu espírito, o espírito dele em você. Você não precisa dar a volta e fingir que é um homem cristão. Esse Espírito novo traz nova vida. O Espírito Santo em seu novo espírito, em seu novo coração, seu coração novo, seu espírito novo e o Espírito Santo vão bem no centro de seu espírito novo e o seu espírito novo vai bem no centro do seu coração novo. Mas uma mensagem, uma vida escondida em Cristo. Ele disse que lhe daria um espírito novo. Agora, esse espírito não é o espírito de Deus. Esse é o seu espírito, mas está sendo renovado. Mas isso não é tudo. Deus lhe dá um espírito novo. Então ele diz, porém, o meu espírito nele. Mas a coisa que Deus tem que fazer é dar a você um espírito novo para tornar sua natureza um pouco mais gentil e estabelecer-se. Ou ele poderia até habitar em você. Então, ele tem que consertar você antes que ele possa entrar. Ele tem que remover aí algumas coisas. Ele tem que te dar um novo entendimento, ele tem que dar um conhecimento da sua palavra, da sua doutrina, e quando ele vê que isso está fazendo efeito, se você tem uma alma que é predestinada, que é eleita, um germe de Deus aí em você, então, no tempo certo, esse espírito novo, esse coração novo que você recebe, vai dar espaço para que Deus, então, unja tudo isto e vive em você. E você não apenas tenha a palavra, mas se torne a palavra. Amém. Então, ele vai consertar você antes que ele possa entrar. Eu lhe darei um espírito novo. Então, você o leva para qualquer lugar. Isso porque agora você se torna a palavra. Você vai a todos os tipos de lugares. Então, é quando você está no primeiro altar. Mas quando você se esconde, você recebe o Espírito dele. Então, o Espírito Santo, ninguém menos que o próprio Deus, vem e habita em você. Tem todo este processo. Nós vamos lembrar mais uma vez, como a Bana disse lá atrás, que nós lemos, se você chega nesse processo de até receber um coração novo, um espírito novo, para mudar o seu entendimento, o seu pensamento, mas se você se conformar e não progredir, não avançar, você corre o risco de regredir a tudo isso e voltar a tudo atrás. Né? Só essa mensagem aqui, queridos, e eu encerro essa palestra. Está bem? Personificação do cristianismo, ele vai tocar mais uma vez nesse tema. Eu vou dizer algo e eu quero que isso penetre profundamente que Deus ajude. Existe o lado emocional da assim chamada Igreja do Espírito Santo hoje. Eles desenvolvem muito fanatismo e correm por aí porque desconsideraram a palavra. Se você tem de fato a palavra e o Espírito de Deus, você vai ter um equilíbrio em todas as coisas. Né? Os frutos do Espírito vão te dar domínio próprio, não é isso? Tudo aquilo. Eles
eles vão apenas juntamente, nós tivemos uma ótima reunião, aleluia, aleluia, aleluia. Agora, quando você faz isso e não dá o fruto do Espírito, você está no Espírito novo. Né? Você é apenas um religioso, você é apenas um membro da igreja. Tivemos um culto maravilhoso, que trovão tremendo que nós tivemos hoje lá no tabernáculo. Né? Mas se você não produz frutos do Espírito, o que você tem ali? Só um Espírito novo, um coração novo, mas ainda não é o Espírito dele. Mas Deus teve que te dar um espírito novo. Ora, o espírito que você tinha, você não podia se dar bem consigo mesmo. Então, como você vai se dar bem com Deus? Então, Deus teve que dar-lhe um coração novo, não remendado. Um coração novo. Esses são os teus intelectos com os quais você pensa. Uma nova maneira de pensar. Mas ainda é a fé intelectual. Ela vai te dar uma maneira diferente de você interpretar a vida, de você ver as coisas de Deus. É bom, tudo isso é bom. Então, quando ele lhe dá uma nova maneira de pensar, sim, isso mesmo, a Bíblia parece razoável. Mas veja, observe que o Urbano aqui está falando que isso aqui é um coração novo, mas ainda não é o espírito dele aí. Né? Ele tem que fazer isso por partes. Ele diz, eu não costumava crer nela, eu creio nela agora. Agora, aí está o seu grande avivamento, vê? Eles dizem, sim, com certeza, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar a Cristo. Está tudo bem, isso é bom. Esse é apenas o seu primeiro passo. Então, ele disse que depois disso, o que ele faz? Então, eu lhe darei um espírito novo. O que é isso? Um novo desejo. Eu quero fazer o certo. Agora, eu sei que sou um cristão. Eu tenho que... Eu vou fumar, mas só mais um pouquinho, depois vou jogar fora. Eu vou ficar em casa esta noite, sabe? Eu vou apenas... Todos aqueles pensamentos, só, isso exatamente. Eva parou só por um momento. Isso é tudo o que ela precisou fazer. Mas agora, esse é o Espírito novo. Então, observe a ordem da Escritura. Depois de você ter um coração novo e um Espírito novo, ele disse, então eu porei o meu Espírito. Eu vou ungir, eu vou capacitar você a ter uma visão e uma revelação, o estímulo da revelação, que vai fazer você ser avivado. Eu vou dizer para você uma coisa, mesmo que você tenha tudo isso, você ainda vai querer ser mais, você nunca vai ficar satisfeito. Você ainda vai ser aí um homem pecador, você ainda vai continuar cometendo erros, porque a alma já está convertida, já está redimida, já está limpa, porque a unção dos santos está ali, mas você vai continuar pecando. Por que isso? Porque é uma tricotomia, o corpo está aí ainda. E a Escritura, Paulo disse que o corpo é a última parte ainda de nossas vidas que falta ser redimida. E só vai ser na ressurreição, no arrebatamento, quando recebemos aí nossas teofanias e nossos corpos, e eles serão o quê? Glorificados. Ali então será a redenção, a manifestação dos filhos de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nossas almas estão seladas, estão redimidas, mas estamos ainda sujeitos aí a erros, a falhas, a pecados. Mas qual é a diferença então? Nós não somos dominados por isto. Você pode cair, mas Deus mesmo te sustenta. Ele mesmo estende a mão para te levantar. Por que tudo isso? Porque Ele tem um compromisso com o seu próprio Espírito que está em você. É por amor ao que Ele te deu, aos dons que Ele deu a você. Um coração novo, um Espírito novo. E depois o meu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, o coração novo de Deus, que Ele colocou em você, se põe bem no centro de você. Este é o seu impulso. Suas emoções se apagam. E o Espírito novo se estabelece bem no centro do coração novo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se põe bem no centro do seu Espírito novo e aí ele controla as suas emoções. Aí então você passa a ser dominado pelo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Tua vontade, teu querer. Né? Ainda você pode ter alguns pensamentos errados, mas você não é dominado por isso. Ele domina, ele controla você. Amém. Ele controla a tua vida. Né? Então o Espírito Santo se põe no centro, ele controla as emoções para aceitá-lo, para ter um coração novo, um espírito novo, e o seu espírito parte do Logos em você, entende? É a alma, essa alma que está em você é parte de Deus, é parte do Logos. Nós somos uma parte de Deus como o seu Filho Jesus Cristo foi uma parte de Deus. Para que o que está fazendo? Está controlando as tuas emoções. E quando ele fala através de sua palavra, você responde e responde a ele, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você confirma a palavra, você ecoa a palavra. Amém. Então, concluindo essa nossa pequena palestra, nós concluímos que
essa condição do tempo, do fim que nós estamos vivendo, essa condição em que as pessoas estão se tornando insanas, isso está afetando tudo que envolve essa era, a era de Laodiceia. Mas lembre-se que há uma pequena noiva sendo forjada, uma obra-prima que está sendo feita, e ela está sendo tirada aí dessa era insana de Laodiceia, e nós estamos sendo tirados dessa era e colocados na era da noiva, com um novo coração, um novo espírito, uma nova mente, a mente de Cristo, e com unção do Santo, que nos permite realmente não apenas conhecer a palavra, mas ser a palavra. Amém. Pode ter parecido tudo o que eu disse um pouco teórico esta noite, mas eu espero que tudo isso se torne efetivo, que isso possa ser uma realidade na minha vida e na vida da igreja, na vida dos irmãos. Amém? Se coloque de pé, vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, nós entendemos, Senhor, que a Tua fé divina somente pode ser derramada em cima, primeiro, Senhor, do entendimento doutrinário correto da Tua palavra. E hoje nós examinamos um pouquinho mais o que a Tua palavra diz sobre esses conceitos, de que nós precisamos, e a Tua palavra diz que Deus, Tu farias, Senhor, isto conosco. Antes de habitar em nós, Tu tem que tirar o nosso coração. Tu tem que tirar aquele espírito que o profeta disse que é um espírito mundano, com sentimentos errados. Tu tem que tirar tudo isso de nós, Senhor. E nós também precisamos de um renovo de entendimento. E Tu faz isso, Senhor, através da Tua palavra. Tu tens esclarecido o nosso parecer, nos dado um parecer mais claro, mais lúcido. Mas, Senhor, nós precisamos ir ainda um pouco além disso, Senhor. Nós precisamos ser Tu, Senhor, caminhando. Os nossos pés têm que ser os Teus pés. As nossas mãos têm que ser as Tuas mãos. Os nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa realmente envolver o nosso ser. Amém. Sim, Senhor. E se acontecesse, Senhor, de nós estivermos em qualquer outro lugar, que o Teu Espírito, Pai, nesse lugar onde nós estivermos, possa ser refletido e manifestado através de nossas vidas. Assim como algumas pessoas podem receber um Espírito que vem do outro por causa do que está nele, que as pessoas que estiverem ao nosso redor, ao redor dos Teus filhos, Senhor, que eles possam também ver o reflexo da Tua glória, da Tua doxa nas suas vidas, através do que eles falarem, através do que eles fizerem. Porque se nós estamos vivendo e sendo a Tua palavra, nós temos que ser um reflexo dela em todos os nossos sentidos, Senhor. Então, nos ajude nisso, nos ajude a refletir, não o que nós somos na carne, que ainda falta ser redimida, mas o que somos, o que Tu tem feito conosco em nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos. Ajude-nos, Senhor, corrige-nos naquilo que precisamos ser corrigidos, nos endireite naquilo que nós ainda precisamos ser endireitados. Nós não estamos conformes, não queremos cair no comodismo, Senhor, precisamos mais e mais e mais do avivamento, Senhor. Faça isso conosco, Pai, que os Teus filhos que estão aqui, aqueles que ouviram essa humilde palestra, que eles tenham esse desejo, quando eles forem dobrar os seus joelhos lá no quarto, no recôndito do seu quarto, da sua casa, que eles clamem, busquem a Ti, Senhor, eu quero ser algo mais, eu quero mais de Ti, eu quero um renovo, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser uma esposa melhor ainda para o meu marido, eu quero ser uma mãe melhor ainda para os meus filhos, eu quero ser um servo melhor, um empregado melhor para o meu patrão. Senhor, nós queremos ser melhores em tudo. Ajuda-nos nisso, Senhor. Coloque esse desejo, este querer em nós. Faça essa obra em nossas vidas, Pai. Estamos aqui para ser o reflexo de Ti e da Tua palavra. Então, que isso possa ser efetivado, porque é através da Tua noiva agora, Senhor, que Tu tens se revelado e que Tu tens sido conhecido. Não somente porque ela fala, pelo que ela testemunha, mas pelo que ela vive. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém?